Você já sente empatia por alguém? Você sabe o que é um empata? Então fica aí que a gente vai saber tudo sobre isso. Olá, meus amigos de Taubaté, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é mais o primeiro programa Sala de Convidados, aqui com a nossa querida Kátia de Jaimo. Muito obrigado pela sua presença, viu, minha querida? Gratidão realmente por você ter aceitado abrir esse programa que vai acontecer aí todas as sextas-feiras ou, né, dependendo aí da disponibilidade dos nossos convidados, sempre trazendo conhecimentos para a gente poder propagar esse conhecimento e trazer uma mensagem do bem edificante para as pessoas. Sempre agradecendo nossos parceiros, apoiadores e divulgadores dos nossos canais, que é o nosso querido Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, a Rádio WRB, que esse programa será vinculado lá na rádio amanhã, sábado, às 19 horas. Isso, às 19 horas. O Mensagem do Bem é vinculado todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, muito obrigado também ao Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, o Luli Tatu, o Chorão In, que é o grafiteiro, nosso artista grafiteiro, e a UP Suprimentos, que sempre está aí nos apoiando. Então, hoje, a nossa convidada, né, especialista aí, palestrante do canal dela, que é a Kátia de Jaimo, né, que tem o site dela, que é www.empatas.com. Então, ela vem trazer aí informações para a gente, e com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, a gente recebe ela hoje aqui no nosso primeiro programa. Kátia de Jaimo, seja bem-vinda, minha querida. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de vocês para poder participar, a gente levar um pouquinho do conhecimento da gente para quem nunca entendeu, nunca ouviu falar sobre o assunto. É sempre um prazer a gente divulgar um pouco do que a gente faz, né, do que a gente fala. Apesar de no Brasil não ser muito conhecido, as pessoas empatas, né, os empatas, o que são, a gente vai aí tirar dúvida, se eu puder ajudar e o que puder fazer para orientar. Muito boa noite, Sônia, muito boa noite a todos os participantes, quem estiver ouvindo aí o Entre Mundos, né? E bonito nome também que você escolheu para o seu canal, é bem interessante, porque o empata sente muito, muito bem o que é isso entre mundos, aqui, ó, na própria pele. Então, esse nome foi escolhido até porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, né? Isso a ciência Sim. mesmo já vem aí estudando através da neurociência da alma. Então, muito obrigado aí, né? Gratidão. Então, hoje a gente vai saber como nascem, como crescem, como se multiplicam os empatas, o que são os empatas, né? Você já ouviu falar numa pessoa empata? O que é ter uma empatia pela pessoa? É a mesma coisa de ser um empata? Então, hoje a gente vai saber aí isso e muito mais com a Kátia de Jaimo. Está aí na tela o site dela, www.empatas.com.br. Né? A gente agradece por toda a presença de todo mundo aí. A gente peça que deixe seu like, dá uma força para o canal. A gente abriu esse canal em especial para a gente falar desses assuntos, né? Porque eu tenho outro canal que fala aí sobre inclusão, acessibilidade, né? Cobrando políticas públicas inclusivas para que a gente possa exercer os nossos direitos. Então, aqui a gente vai falar de espiritualidade, de empatia, e hoje com a Kátia de Jaimo. Kátia, fique à vontade, né? O programa é seu, você é a nossa convidada de hoje, né? Pode ficar à vontade aí para falar sobre os empatas, tá bom? Fique à vontade. Tá. Bom, se você quiser começar com perguntas e eu vou respondendo, acho que fica até um bate-papo mais gostoso do que a gente... Bom,
eu posso me apresentar, como é que eu cheguei à palavra empatas e como que eu me descobri como uma pessoa empata, para as pessoas entenderem que não é por acaso que às vezes chega. A gente fala muito de energia, a gente está cada vez mais sentindo a energia do mundo. Agora, com a pandemia, mais ainda, isso se tornou uma coisa coletiva da gente sentir muito o sentimento dos outros. Então, é, a gente às vezes é empata e nem sabe que é empata. Então, o que é? Vamos lá, o que é empatas? Pessoas empatas são pessoas que sentem demais a energia, sentem demais o outro, sente demais o coletivo. Mas como é esse sentir? É sentir aqui, ó, na própria pele, às vezes. Tem empatas, tipos de empatas que sentem a energia, a mudança de energia de semanas. Tem empatas que sentem a energia mais forte dos animais, tem empatas que sentem mais energia, às vezes, de uma mudança climática. Então, existem vários tipos de empatas, e tem os empatas que sentem muito a dor física do outro. Então, você entra num espaço energético do outro e você traz para o seu campo áurico as sensações físicas que o outro está vivendo. Só que aí o empata passa muitas vezes a achar que isso é dele, que ele está doente, que ele está com problemas emocionais, físicos e todo tipo de problema, porque ele desconhece a condição dele de empata, de sentir demais a energia dos outros. Então, essa atenção eu acho que precisa ser colocada para todo mundo, para entender um pouco o que é isso. E aí é fácil você falar, a pessoa que, eu nunca senti isso, o que é isso que ela está falando aí? A pessoa que está falando isso, ela provavelmente ela não é uma pessoa sensível às energias. Então, ela vai ter sempre um empata do lado que sente tudo por ela. Que legal. Então, Então, tem tipos de empata. Tem os empatas que são suscetíveis aí a ser mais sensíveis às energias da natureza, às energias dos animais, às energias das pessoas, do ambiente, que é muito do interessante, né? ambiente. Então, do ambiente, né? Porque, na verdade, o empata acaba sendo aí uma esponja. Então, vamos começar com uma pergunta. Quero saber os empatas. A pessoa que tem empata, que é empata, ela necessariamente tem empatia ou a pessoa pode ter uma empatia e não ser necessariamente um empata? Exatamente. A pessoa, ela pode ter uma empatia, ela, numa determinada situação, ela se colocar no lugar do outro e ter compaixão pela situação do outro, e aí ela cria uma certa empatia por aquela situação, mas ela não é empata. Naturalmente, ela não precisa ser empata por isso. O empata, ele é empata de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todos os sentidos. Mas a pessoa que tem empatia, ela pode contar, alguém chegar para ela e falar: olha, tem uma família que está passando necessidade, ela se condoer com aquela situação e mobilizar, criar até certos eventos para auxiliar aquela família, por exemplo. Isso acaba gerando uma empatia mais coletiva, quando acontecem ações de auxílio ao outro. Então, isso é empatia, isso é a pessoa que tem uma empatia, mas nem sempre ela precisa ser empata para isso. Então, então é bom deixar claro isso, né? Muito legal. sim. Então é isso que caracteriza. O que caracteriza um empata? Vamos dizer assim, você vê uma pessoa, na verdade, muitas vezes, ela é sensível à dor dos outros, né? Ela gosta de ajudar, ela quer ali, né, vamos supor, fazer uma caridade ou ajudar uma pessoa que está necessitando, ela não é necessariamente um empata. Então, o que Não. caracteriza realmente um empata?
posso contar um pouquinho da minha história? Como é que eu cheguei numa empata? Eu não, até 49 anos de idade, hoje eu tenho 70. Mentira. Imagina, é uma menina, fica à vontade. Mas com Imagina. 49 anos de idade, eu descobri a palavra empata. E quando eu fui ver a definição do que era empata, eu falei, eu sou isso aí. Não existia nada no YouTube, na internet, que falasse muito da pessoa empata. Então, eu comecei a entrar em estudos de todos os tipos, desde Conscienciologia, desde mecânica quântica, desde cura prânica, espiritualidade, tudo isso eu fui estudando para tentar entender o que era essa característica em mim. Porque até os 49 anos, eu fiz muito, eu passei por muitos processos de doenças que não eram minhas, doenças que não me pertenciam. Então, era uma peregrinação em médicos, em remédios para aplacar a dor, em remédios para me diminuir a sensação que eu tinha de coisas que eu absorvia e não sabia. Você fala assim, puxa vida, mas 49 anos você nunca percebeu? Não, porque eu nunca pensei num mundo energético. Eu nunca pensei que eu assimilasse a energia dos outros ou que eu adoecia em função daquilo que eu tocava. Então, isso me fez despertar e a partir desse momento, Denis, é como se tivesse tirado um véu assim dos meus olhos, porque eu entendi muitos processos, comecei a prestar mais atenção em mim. Então, uma das coisas que era natural acontecer comigo era sentir muitas dores de cabeça, junto com as dores de cabeça, processos de vômito, hospitais e internação por conta disso, e tinha desmaios também. Esses desmaios aconteciam aleatoriamente, eu não tinha muito explicação do que acontecia comigo. Então, eu comecei a buscar um caminho que me explicasse isso. Quando a palavra empata chegou até mim, eu falei, é isso aí que acontece comigo. E quando eu comecei a procurar informações, no Brasil não tem nada, nos Estados Unidos tem um livro escrito, Sobrevivência, o Manual dos Empatas, ele ainda não está traduzido para o português, mas eu entendi que o processo todo que eu passava era por conta dessa empatia, de tocar a aura das pessoas e sofrer alguns danos por esse encontro de auras. O empata tem uma aura mais expandida, que eu posso dizer. Então, um professor, eu fiz essa pergunta para um professor de Conscienciologia e ele me falou, Kátia, o empata, o ectoplasta, ele tem uma energia mais ampliada, então é mais ou menos como se ele entrasse um elefante entrando numa lojinha de cristais. A energia dele está muito ampliada, então ele acaba tocando as coisas, ele acaba batendo em coisas, sendo estabanado, mas ao mesmo tempo essa energia mais ampliada, ela toca a aura das pessoas e ela traz para o seu campo áurico as percepções energéticas do outro. Quando ele não entende, ele sente a dor, ele sente a angústia, ele sente oscilações de humor, tudo isso só por esse tocar na aura do outro. E aí ele não sabe disso, a pessoa fica perdida achando que ela é bipolar, que ela tem algum processo de doença real. Lógico que tudo isso, Denis, precisa ser avaliado por um médico. A gente tem que tirar as questões físicas reais. A esquizofrenia é uma doença mental e
ela precisa ser tratada, ela precisa ter medicamento, sim. Não vamos falar que que a esquizofrenia é uma pessoa empata. Não, não é. A esquizofrenia é um distúrbio neurológico que precisa ser tratado. Pode ter, nesse processo, em intrusões espirituais que usam e abusam dessa consciência que está ali perdida, trancada dentro daquele cérebro que tem uma doença mental, sim, aí faz mesmo a rodo, mas que a doença, a esquizofrenia precisa ser tratada com medicamento e a gente não precisa, não dá para achar que é só a pessoa tá entrando em contato com energia, tá? Senão a gente generaliza e não é assim. Sim, sim. Essa é uma das perguntas que a Sônia tinha pedido para mim passar, né, para a gente fazer aqui, colocar em pauta, né? Se a gente se alterar, né, como você disse aí, algum tipo de problema, pode ser confundido com alguma patologia psíquica ou alguma doença física pelos médicos, né? Isso, né, foi uma pergunta que A a professora alteração, tinha me passado. a alteração de humor, ela pode acontecer a cada momento, em cada esquina que a gente passa. Mas como que eu vou reconhecer se esse padrão é meu ou é do outro, se eu conseguir entender as minhas energias? Como é que elas funcionam? Como é que elas atuam? Qual é o meu padrão de humor, de saúde física, desde a manhã até a hora que eu vou dormir? Então, eu tenho um padrão. A partir do momento que eu perceber este padrão, eu vou entender que as oscilações podem ser nuances de interações que eu estou fazendo, ou com redes sociais, ou com pessoas, ou com, às vezes eu moro em prédio, ou com alguma pessoa que mora acima ou que mora abaixo. Se o meu campo áurico está tocando essas pessoas, eu posso chegar na energia dela. Esse campo áurico pode imediatamente assimilar uma energia com uma pessoa que está lá na China. Pode, desde que eu me conecte com ela. Tanto que eu faço terapia individual com as pessoas, Denis, e essa terapia é à distância. Eu não toco a pessoa, mas eu faço uma assimilação energética com ela e vejo quais as vulnerabilidades que elas têm, em quais chakras, só por assimilar energia. Entende? Então, a energia ela vai aonde a nossa mente alcança. E ela chega como a luz, rapidinho. Exatamente. É muito rápido. Eu já tive uma experiência com uma amiga reikiana minha, eu não vou citar o nome dela aqui, ela pediu para que ficasse, né, em off, mas eu senti a energia dela, né, mexendo nos meus chakras e tal, numa Sim. situação que eu passei aqui, e sim, com toda certeza é isso mesmo. Você falou aí em relação da nossa sensibilidade, né? Se um empata, né, ele está num ambiente pesado, isso afeta seu humor, seu comportamento, né? E essa suscetibilidade energética, pelo fato da gente, de quando se empata, né, é parecido como uma esponja, né? E isso, além de afetar o humor, como que a gente faz para se proteger? Porque às vezes a gente chega num ambiente pesado, sabe? Ou até mesmo, né, um vampirismo, né? Porque a gente chega perto de uma pessoa, às vezes a gente se sente mal, né? Como que a gente pode fazer para se proteger desse tipo de ambiente, quando a gente, né, necessariamente tem que ficar nesse ambiente, e desse tipo de pessoa que a gente sabe que existe, que infelizmente é inconsciente, né? Essa vampirização pelos encarnados. É assim, tem lugares que a gente tem que ir. Não dá para escapar, mas tem lugares que a gente pode evitar. Quando você tem uma expansão de consciência, quando você busca uma espiritualidade, você começa a ter uma consciência diferente. Amigos que você tinha passam a não ser amigos ideais para você ter, porque é um tipo de amizade que ela não está
energeticamente compatível com você. Não quer dizer que você tem que ser solitário, sozinho, não é isso, mas tem tipos de amizade. Se você vai para uma balada, você vai para um ambiente que vai te drenar energia, que você vai beber, que vai ter droga, que vai ter. Poxa, você está indo para um ambiente consciente do que você está. Onde você está metendo sua cumbuca, né? Você vai meter a mão na cumbuca mesmo. Então, a partir do momento que você tem consciência de que você vai em algum lugar, você tem que pensar na proteção, você tem formas de ir com a energia antes. Vamos supor, você vai num hospital. Hoje eu estava falando, o hospital tem lugares que tem muita dor, muita tristeza. Eu falo que o hospital é portal de entrada e saída de espírito, né? Ali chegam os espíritos e saem os espíritos da vida. Então, o que acontece, Denis? Se você chega no hospital pensando que você vai entrar em conexão com as pessoas que sofrem, é ali que você está colocando tua energia. Mas se você, ao entrar no hospital, você fala, eu vou aqui me conectar aos amparadores, aos mentores da casa, você está entrando numa conexão diferente. Então, você cria uma força espiritual para auxiliar quem está precisando. Então, é importante que a pessoa entenda que o hospital, ele tem os polos diferentes. Nos hospitais não existe obsessores. Se você pensar como que funcionam os hospitais, se as pessoas que estão doentes, elas chegam acompanhadas com seus obsessores, a equipe espiritual não consegue trabalhar na solução da doença, na solução do problema. Então, eles não entram, eles ficam do lado de fora. Mas se a gente se conecta com a dor, facilmente a gente vai sofrer as consequências, vai perder muita energia. No hospital tem gente que está debilitada fisicamente, está adoecido, o corpo está debilitado, então se você chegar lá, você vai sentir essa puxada de energia gigante que vai acontecer. Então vá para o hospital já com esse entendimento, vai doando energia. Em vez de você ser roubado, doa. Então você reabastece um pouco o que você está perdendo. Sim. E se você sabe de onde buscar, depois você vai lá e pega mais um pouquinho e se reabastece. Sim, tá certo. Pode falar. Bom, eu gostaria de dar uma boa noite aqui para todo mundo que está chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome de todo mundo aqui. A senhora Regina, como sempre, né, está aqui no chat causando. Ela disse que se não for para causar, ela nem vai, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, o Diego Messias, que sempre está presente, né? A Márcia Frederico, a Maria Cecilinha, a Albuquerque Leandro, a Isilda Costa, meu amor, beijo, meu amor, te amo. Beijo para todo comenta, mundo. Compartilhe. Beijo para todo mundo, a Sueli Lara, né, e todo mundo que está aqui. Cara, bastante gente. Muito obrigado pela presença, né? Pode deixar seus comentários aí, depois a gente vai tentar colocar em pauta aqui. A gente pede que você deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma força para o canal aqui, né? Para a gente poder propagar essa mensagem do bem, trazer aí conhecimentos para as pessoas através das nossas palestrantes que gentilmente aceitam vir aqui, né, participar aqui. Muito obrigado, viu? Você aconselharia, muita gente fala para fechar o umbigo, sabe? Alguns outros dizem para colocar uma pedra ônix, aquela pedra, né, escura, ou até mesmo um pedacinho de esparadrapo no umbigo. Os empatas, como são mais suscetíveis, eles acabam atraindo, né, captando um pouco mais energia, essa energia. Você aconselharia né, seguir esse conselho que todo mundo fala, de tampar o umbigo ou com uma pedra ônix, ou com alguma coisa, um adesivo, tal, um esparadrapo, ou não? Eu falo que eu já fiz de tudo para não sentir tanta energia. Já tampei o umbigo, já coloquei. Já fui uma vez, eu fui num velório,
e coloquei uma pedra de... Ai, como chama? Orgonite aqui. Orgonite. E orgonite. No chakra cardíaco, assim, eu falei, eu vou colocar aqui para me proteger, para não sentir nada. A pedra voou, saiu uma pedra, caiu, quebrou o orgonite todo. Então, o umbigo, para mim, nunca funcionou, nunca. Esparadrapo, pedra, já fiz de tudo. Para mim, Kátia, não funciona, porque eu acho que não é só aqui que você vai tampar o umbigo. Vamos pensar claramente, você vai tampar o umbigo, mas e o resto? Sim. Nós temos chakra na testa, na cabeça, na garganta, no coração, no plexo solar. Você tampa o umbigo e o resto? Fica tudo aberto, está tudo aberto. Então, a conexão, ela acontece por todos os poros. Nós temos chakras nos poros inteiros. Tudo aqui é chakra. A energia, ela emana por todo o corpo. Então, o que vai adiantar tampar o umbigo? Para mim, nunca adiantou. E aí você vai com a lógica da coisa, né? Eu acho que é bom senso. Tem muita gente falando muita besteira na internet, Denis. Tem muita gente falando bobagem na internet. E aí você vai acreditar em tudo? Não dá para acreditar em tudo. Então você faz teste. Faz teste aí. Bota um esparadrapo no umbigo e vai para um velório. Né? Você pode estar super bem na energia, mas se você passar por um processo de tristeza, de uma perda de alguém, e você não tiver equilíbrio emocional, não adianta toda a proteção do mundo, mas o pensamento está desorientado e está triste, vai entrar pelo pensamento. Então, pode ter o escudo que quiser, pode ter a proteção que quiser, mas se aqui não tiver legal, vai entrar por esse viés aí, não vai ter jeito, não vai escapar. Então, precisa ter um equilíbrio energético, mas precisa ter um equilíbrio mental também de tudo que acontece. Não entrar em emoções alheias para você poder auxiliar. Tudo isso, o empata precisa ter equilíbrio para justamente... A energia do empata é uma energia mais de cura. Para isso, ele sente tanto o outro. Então, é importante que o empata entenda que, de repente, aprender terapias energéticas, ele pode, pelo menos, se curar. Se ele se curar, ele já está melhor, está ajudando o planeta, o mundo, né? Com a sua energia estando melhor, já está ok, já está resolvendo grande parte. Sim. Mas eu acho que uma das funções do empata é sentir o outro para auxiliar o outro nas suas dificuldades. Tem gente que fala que o empata é fraco, o empata é sensível, o empata só pensa em coisas negativas, e não é. O empata tem uma carcaça, um lombo duro, porque não é fácil você sentir a energia do mundo e sobreviver. Eu queria ver alguém na posição de um empata passando o que a gente passa. Não é fácil, Denis. É difícil, é dolorido. Eu falo que existe o empata esponja e o empata... O esponja é aquele que não sabe que ainda é um empata e ele passa nos ambientes absorvendo tudo. Você vê a esponja, você coloca num ambiente, ela suga tudo. E ela fica com tudo aquilo dentro dela, de verdade. Quando você entende, no canal tem, depois quem quiser ouvir esse vídeo, tem empata ou esponja, qual é a diferença? Quem se interessar pelo assunto, vai lá no canal, no YouTube, vou estar lá como Kátia, meu nome é Kátia de Jaime, tem vários vídeos falando, vários assuntos, tudo sobre empata. Tem assunto que não acaba mais. O link do canal dela tá na descrição aqui do vídeo, tá o link do Instagram dela, tá o link do site lá, empatas.com.br, vai lá, que vale a pena conferir, tá? Informações importantíssimas. Minha querida Kátia, eu quero fazer uma perguntinha. Já que os empatas, eles nascem empatas, eles já nascem com essa sensibilidade, ou, na sua opinião, eles são formados durante a vida pelo ambiente, pelo nível de consciência que a pessoa tem?
E outra, vou colocar mais uma. O signo que a pessoa traz, né, na carga energética do nascimento, influencia em a pessoa ser ou não ser fata? Olha só, um monte, hein? Vamos lá. Primeiro, eu acredito sim que os signos têm alguma até na formação do nosso ser, mas não é feito aqui, não é feito nesse planeta. Eu acho que é na preparação da nossa reencarnação. Eles são. Não acredito naquele signo diário, né? Vamos falar de um signo mais aprofundado. Os estudos de astrologia, eles realmente fazem um mapa astral. Quem já fez pode ver que ele traça um perfil seu muito, muito profundo. Então, eu acho que na formação do nosso corpo físico, quando a gente vai encarnar, existe uma preparação de que signo aquele ser que vai reencarnar ele vai receber. Assim como os pais que vão dar origem, né, para esse ser nascer e crescer, a genética, tudo isso é formado. Mas eu acredito muito que esse signo também é determinado no mundo astral, no mundo espiritual. Então, sim, cada um vai trazer características relacionadas ao signo, sim. Eu acredito muito nisso. Eu não entendo de astrologia, não entendo nada, mas eu acho que as características são muito fortes e elas trazem alguma coisa relacionada com nossa formação. Sim. A outra que você fez é se o empata nasce, né? Ele nasce empata ou ele aprende a ser empata? Não, ele nasce empata. Quando você reencarna, você ganha um corpo energético, um corpo físico e um corpo energético. Eu falo que existe o corpo físico, o corpo energético e o corpo espiritual, e um liga o outro. Eles são similares, mas cada um atua numa dimensão, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz um tratamento, por exemplo, a gente faz um tratamento nesse campo bioplasmático, nesse campo energético, porque aqui nasce a doença e depois ela é colocada no corpo físico. Então, muitas cirurgias espirituais, tudo isso acontece nesse corpo energético e não no corpo físico. Lógico que depois ela transfere para o corpo físico, porque ela já está nesse corpo espiritual. E é nesse corpo energético que a gente sente muito a energia dos outros. A gente, ao tocar a energia da outra pessoa, a gente traz para o nosso campo sensações, percepções do que está acontecendo no mundo do outro. Então, o impacto é como se ele recebesse um carro. O corpo físico é o nosso carro, mas a gente precisa do manual para entender como ele funciona. Se ele não entende isso, é como se ele tivesse um Porsche, um carro super veloz e que todo mundo deseja ter, mas que ele não sabe como funciona. Aí você tanto faz ter um Porsche ou um Fusca. Se você só sabe entrar e dirigir, você não sabe qual é a capacidade daquele carro, não importa o carro que você tenha. Então, muitas vezes acontece isso com o pato. Ele tem uma potência gigante, mas ele não sabe usar essa potência. Ele desperdiça essa potência fazendo só o básico e o necessário, porque ele não entrou em contato com as suas energias, ele não sabe que ele tem um dom de cura, por exemplo, que ele pode ativar e colocar em prática. E muitas vezes essa energia não utilizada, que é o que eu falo, ela esbarra no outro, ela volta para você e ela não utilizada, ela se condensa e aí começa a trazer dores físicas, dores emocionais, problemas de todo tipo, porque ela não está atuando como ela deve atuar com o veículo físico dela. Ela tem a potência, mas ela não tem o entendimento e estudo para usar toda essa potência que tem. Entendeu? Então, não importa, eu sou terapeuta,
disso ou daquele outro, sem nomes, seja de reiki, seja de cura prânica, seja de constelação familiar, se a pessoa tem uma potência, a potência que ela tem, ela vai colocar no estudo que ela fez, seja qual for esse estudo. E aí ela vai curar com aquilo que ela tem de potência energética. No estudo que ela fizer, seja de barra de axis, seja de... aonde ela estiver, ela vai pôr a potência dela com a energia que ela tem naquilo que ela faz. Então, quando você quer, de fato, curar o outro, se você tem as técnicas, você tem a potência de energia, você cura o outro facilmente. Sim. Tá? Sim. Então é isso, você tem que aprender a usar a energia que tem. Pega o manual do seu carro e aprende. Então, a mediunidade, né? Vamos falar um pouquinho da mediunidade. A mediunidade, qual a relação que ela tem com os hipatas? E a cor da áurea? Né? Você acha que as pessoas... Muita gente fala das pessoas da áurea da cor violeta e tal, né? Elas têm os sentidos mais aguçados, né? Como uma pessoa, o Albuquerque, se eu não me engano, perguntou aqui, né? A diferença de um empata e de um sensitivo, né? Isso tem a ver com a espiritualidade. Qual a relação que os empatas têm com a espiritualidade? Eles têm realmente a espiritualidade um pouquinho mais aflorada, vamos dizer assim? Tem e tem mais no sentir. Como é que isso funciona? Eu sempre eu estudei espiritualidade, espiritismo, kardecismo, eu me aprofundei nos estudos, eu era médium, sou médium, mas eu não sou... Eu chegava em centros espíritas, Denis, e eu falava assim, mas eu vejo cores. Mas às vezes eu escuto um zumbido no meu ouvido, às vezes. E aí a dirigente do centro espírita falava assim: calma, você logo você não vai ver nada, não vai sentir nada, você vai incorporar e você nem vai lembrar do que você falou, do que aconteceu. E essa inconsciência que foi falada que eu teria, nunca aconteceu. Né? Pelo contrário, eu acho que hoje o médium ostensivo ele está cada vez mais sendo de forma mais intuitiva do que ostensiva. Cada vez mais a gente está tendo mais a nível de intuição. Se você desenvolve esses chakras que são os superiores, você tem mais o entendimento mental, a consciência daquilo que você está fazendo, do que propriamente você incorporar um espírito. Que, na verdade, quando eu faço uma terapia, que eu entro no corpo energético da outra pessoa, que eu faço uma assimilação energética, é como se eu incorporasse na outra pessoa. Eu sinto a energia dela, eu sinto a casa que ela vive. E às vezes eu volto para minha casa e penso, puxa vida, como que a pessoa está vivendo nessa casa? Como que ela consegue viver aí, né? Com essa consciência que ela tem, com todos os problemas que ela está vivenciando, que às vezes os problemas não são grandes, às vezes são pequenos, mas ela não consegue digerir um pouquinho desse entendimento do que acontece com ela. Ela precisa ampliar dar plasticidade nessa consciência. Né? Estudando, pegando autores importantes que trouxeram informações importantes. Quando você se conecta com um livro, que você pega um livro para ler, você entra numa egrégora daquele livro, você começa a pensar um pouco como o autor daquele livro, como ele chegou naquilo. Então, você entra no campo energético dele também. Às vezes, a gente entra numa palestra, por exemplo, que tem uma egrégora tão boa que você parece mais inteligente do que você é, de fato. E você fala, meu Deus, como que pode? Porque a equipe espiritual que está ali também está ajudando para que haja um conhecimento maior, uma abertura, uma amplitude nessa consciência. Então, como que eu percebi
voltando para a mediunidade, como é que eu percebi essa sensibilidade? Porque eu sentia. Eu fazia psicografia até 2018, depois eu vim para Caraguatatuba de novo e acabei não encontrando um grupo aqui para fazer. Eu gosto sempre de ter uma equipe para a gente poder trabalhar com sustentação. Então, desde que eu vim para Caraguá, essa psicografia ainda não aconteceu. Ah, Carol. Então, assim, beijinho para vocês que estão aí. Então, o que acontece? A sensibilidade, mediunidade de um empata, ela é pelo sentir e não pelo ver ou só por ouvir. Tem médiums que sentem, ouvem, enxergam. Só que para o empata é o sentir. Então, quando eu entrava numa psicografia, que eu ia psicografar, eu sentia o que o espírito estava sentindo. Então, as sensações daquele espírito eram trazidas para mim. Então, se a energia dele é uma energia mais fechada, que ele era mais inconsciente, mais emotivo, tudo isso eu sentia. Às vezes chegava um espírito que tinha uma presença energética que eu falava, nossa, esse espírito chegando, né? Era tipo de espírito que a energia dele preenchia todo lugar. Então, era por esse sentir que eu percebia na psicografia quem era. E às vezes, uma vez aconteceu uma psicografia comigo, só para acabar explicando um pouquinho esse sentir como que é. Uma vez eu fiz uma psicografia e eu não sentia o espírito, porque o meu modo de mediunidade era esse sentir o espírito. E eu não senti o espírito, eu tive muita dificuldade para escrever. E quando terminou a psicografia, eu sempre verbalizava aquilo que eu sentia do espírito, das sensações do espírito. E aí eu peguei a filha, que ela estava aguardando a psicografia, era feita ao vivo. Eu falei para ela, eu não senti, eu senti muita dificuldade ao escrever a carta do seu pai. Eu acredito que teve um intermediário para trazer o que ele queria. Aí ela falou para mim, sabe o que acontece? Meu pai era analfabeto. Aí eu entendi que aquela conexão que eu tinha feito e a dificuldade que tinha existido ali naquela psicografia era por conta dele, a pessoa quando vive, ela não tinha a escrita. Mas o espírito também trazia aquela dificuldade. Então, intermediou um mentor para trazer as sensações daquele espírito. Mas eu, como sinto o espírito, eu não senti aquela conexão. Eu só transferi a mensagem. Então, foi esquisito para mim, porque eu sempre sentia o sentimento do espírito. E essa vez eu não senti a dificuldade na escrita. Eu queria tirar uma dúvida antes da gente continuar aqui. Dar uma boa noite para a Márcia, Frederico aqui. Chegou mais aqui que você falou da Francisca, né? O canal Francisca e tal. Muito obrigado aí pela presença, né? Dá uma forcinha pro canal aí, né? Se inscreve no canal aí para a gente poder, né, ganhar um pouquinho de notoriedade aí na rede e trazer aí os conhecimentos para a gente propagar essa mensagem do bem. Muito obrigado pela... você falou aí da mediunidade em relação as incorporações, a psicografia, você que passou por essa experiência. Agora é uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive, eu sempre levo essa questão comigo. Quando acontece isso, a psicografia, a gente sabe que é diferente, né, da canalização e da incorporação. Qual que é a sua opinião? Você que passou por isso, você não acha que é uma espécie de abdução da consciência? Vamos dizer assim. Porque, na verdade, você vai acabar se abstendo da sua própria vontade consciencial, ou mesmo da sua própria, né, na psicografia e tal, né, das suas próprias faculdades de descrever e tal,
para que outra energia, outro espírito, né, ou outra entidade se apodere, né, dessa forma, para poder transmitir através da pessoa que está ali sendo o canal, né, se materializar. Você acredita, você entende assim, ou você vê diferente? Você não acha que seria uma abdução da nossa própria consciência? Não. Primeiro que o espírito não se materializa, Denis. A forma como você colocou é que o espírito se materializa. Não, isso acontecia lá em 1900 e bolinha, quando a gente... 1800, 1900, que Kardec começou a ver as mesas, estudar a ectoplasmia, tudo isso. Hoje, o espírito dificilmente se materializa, né? A gente não tem muitos estudos, mas com essa visão de provas, mas na canalização, eu acredito que seja mais ou menos a aproximação energética que acontece. Não existe uma tomada de consciência, alguém te rouba da sua consciência. Eu, mediunicamente falando, eu nunca fiquei inconsciente. Essa inconsciência que a dirigente do Centro Espírita me falou que eu teria, eu nunca tive. Então, eu estava presente sempre nas psicografias, mas a inconsciência nunca chegou para mim. Então, algumas pessoas que talvez não tenham conhecimento mediúnico, às vezes o espírito precisa atuar de forma que ela esteja fora, para não falar, para poder falar através dela. Então, mas são as mediunidades ostensivas. Então, não precisa, ostensivas. Aí o espírito, a pessoa, ela adormece mesmo, ela apaga, ela não tem grau de consciência nenhum. Mas, geralmente, esse tipo de mediunidade são pessoas mais embrutecidas, que elas não têm um estudo maior da espiritualidade. Quando a pessoa tem um estudo, não precisa existir a incorporação total de consciência ser apagada totalmente. Então, basta que a assimilação energética aconteça para transferir a mensagem de um corpo para o outro. Pode mediunizar, pode acontecer, mas se houver uma necessidade, sempre a consciência daquela pessoa está ali presente. Ela não está nunca inconsciente. Não existe um geral, Tem alguém perguntando da live se vai ficar gravada, não é, Denis? Vai ficar gravada. Tá. Vai ficar aqui no canal, você vai passar na Rádio WRB, amanhã vai ser retransmitido na Rádio WRB.com.br às 19 horas, e também, não sei se você vai colocar no seu canal, mas vai ficar disponível aqui no canal Entre Mundos. Ok. Né? Então vai sim, Daniela. Vai sim, Daniela, muito obrigado pela sua presença. Tá? Se inscreve aí no canal, ativa esse sininho, deixa o seu like, a gente agradece. Passou uma pergunta aqui, eu não lembro, são tantas perguntas, tantos comentários aqui, que eu não sei quem perguntou, se tem algum chakra que ele é mais, a gente falou um pouquinho antes, se tem algum chakra que ele é mais afetado quando a pessoa empata, né? Algum chakra que ele é mais visado. Seu cachorrinho está querendo participar da live. A minha gata também, toda vez que eu vou fazer uma live com a Sônia Regina, né, ela já pulou aqui, ela já derrubou a régua, quase derrubou a caixa aqui. Ela quer participar da live de qualquer jeito. Acho que ela sente a egrégora. Recebendo visita, né? Aqui. Tá recebendo a visita, mas tá certo. O cachorrinho da Sônia também sempre tá participando da nossa live aqui, sempre tá dando um ar da graça, mas os animaizinhos, como os nossos próximos aí, nossos queridinhos. E minha mãe, inclusive minha mãe que está aqui na live, Dona Neuza Dong do Bonfim, é uma protetora ferrenha dos animais, uma amante aí da natureza e dos animaizinhos. Mas então, eu não lembro quem perguntou aqui, existe algum chakra, na sua opinião, que seja mais suscetível às energias quando a pessoa é empata, ou não? Como você falou, né, nós somos um dínamo, na verdade, o corpo humano inteiro. Somos, mas tem os chakras que assentem mais, que são por onde a gente absorve mais energia. Plexo solar,
que fica na região do estômago. Esse é o chakra que a gente mais sente. E ele distribui energia, né? Então acaba o chakra sempre estando em desequilíbrio, porque a gente interage muito com as pessoas e é onde a gente mais capta o coletivo, por aqui. E às vezes no cardíaco também, que a gente acaba sentindo bastante as energias. Então, às vezes as pessoas têm dor no chakra cardíaco, quando o emocional está muito complicado, dor física mesmo, e às vezes é o chakra que está sobrecarregado de energia. Todos eles sentem, todos eles têm essa interação, mas plexo e cardíaco são maiores. Aí, ó. Sim. Oh! Vamos chamar as crianças para fazer barulho. Vamos chamar as crianças para fazer barulho, tá ótimo. Olha, agora, e como que funciona? Porque se os empatas são mais sensíveis, são mais suscetíveis às energias, como que funciona essa energia, essa sensibilidade e suscetibilidade quando a gente se relaciona amorosamente com outra pessoa? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Como que funciona os empatas e os relacionamentos amorosos? Tá, tem vídeo no canal também do congresso que eu participei do abuso narcisistas. Geralmente os empatas atraem personalidades narcisistas. Por quê? Eu falo que é um vagalume aceso. O empata no mundo energético, eu falo que você tem energia mais acesa, vamos dizer. Imagina um vagalume na escuridão. Ele está lá piscando. O narcisista, ele enxerga essa luz no outro. E aí ele quer roubar essa energia. Então é importante que o empata saiba controlar, cuidar-se emocionalmente, porque quando ele se envolve com uma pessoa, ela muitas vezes projeta no outro o que ela é. Então, se o empata é uma pessoa extremamente amorosa, ela vai enxergar no outro essa pessoa amorosa. E nem sempre do outro lado tem essa pessoa. Né? Desse outro lado pode ter o narcisista, o psicopata, pode ter uma pessoa empata também, amorosa, mas é importante que ela saiba olhar para esse outro lado sem espelhar, sem projetar o que ela é no outro. Ela enxergar verdadeiramente com quem ela está se relacionando. O ato sexual entre pessoas é a maior troca energética que pode acontecer. Então, as pessoas hoje estão se relacionando com qualquer pessoa e não sabem o quanto elas estão trazendo para os seus chakras sujeira, impurezas. Então, quando existem traições entre casais, entre pessoas que se relacionam, isso está causando sujeira nos chakras. Elas estão cada vez mais se contaminando. Então, você tem uma pessoa que você é o seu companheiro de vida e entra uma terceira pessoa, essa pessoa ela também traz uma história sexual, uma história de vida. Começa a se relacionar em três, ela também tem obsessores. Entra tudo isso, eu falo que vira uma suruba energética mesmo. E aí, isso contamina feio. A pessoa que se relaciona com qualquer pessoa e aleatoriamente ela vai sujando os chakras, ela chega, às vezes, a uma demência, ela perde todas as percepções. Então, hoje o que está acontecendo no mundo, uma troca de beijo, um beijo que se troca por aí, aleatoriamente, não sabe o quanto energeticamente a gente está se contaminando através de um beijo. E aí a moçadinha aí beija parece que é moda, né? As pessoas beijam, quanto mais beijar, melhor é.
a sujeira que elas estão transferindo de um para o outro, de outro para um. Para você ter uma ideia, um espírito obsessor, ele suga a energia de uma pessoa que fuma, por exemplo, por aqui, pela boca. Ela encosta aqui, ela faz isso aqui, ela absorve a energia do cigarro por esse canal. Então, você imagina uma troca energética de saliva, É complicado. Deixa eu ver se eu paro o meu cachorro, faço ele parar de latir aqui. Vai lá, fica à vontade. Eu quero já dar uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Cláudio Souza, meu parceiro, lá das lives, batendo bom papo. Obrigado aí pela presença. Pronto. A Adriana Cai, chegou aqui a Patrícia Helena, está aqui também a nossa querida a Márcia, que já estava aqui e tal. Obrigado pela presença aí, né? Gratidão. E é o seguinte, para o Cláudio Souza, para essa galera, para a Adriana Cai, para a Patrícia Helena, que acabou de chegar aí, para todo mundo que está presente, e vai ver essa live através do canal Entre Mundos, que se inscreveu, que ativou o sininho, ou pela Rádio WRB, descobrir que se identifica como empata. Poxa, essas características aí eu tenho. E agora? O que eu faço da minha vida? Trabalho energia. Aprende a trabalhar energia. No empatas.com.br/orientações tem vários vídeos que eu sempre falo, divulgo. O trabalho do Saulo Calderon, ele é um estudante da viagem astral, e as técnicas que estão lá no canal são dele. Simplesmente foi dessa forma que ele usa para projeção astral e eu uso para defesa energética. Por quê? É o que me fez criar energia para combater um pouco o estado vibracional que a gente estuda, que a gente também exterioriza, absorve energia, movimenta energia para cima e para baixo, pela vontade, faz com que a gente ganhe muita liberdade espiritual e entenda que quando você está em ambientes, você começa a ser roubada nessa energia. Quando você sabe buscar energia imanente, quando você sabe buscar energia para se reabastecer, você não troca com energias que estão consciencialmente contaminadas. Então, você pensa uma energia imanente que passa pela consciência de uma mente perturbada, por exemplo, você vai trocar energia com essa pessoa. Se eu me contamino com energia, se eu sinto o que os outros sentem, eu não vou querer trocar energia com uma mente consciencial doentia. Eu vou pegar da energia imanente, porque ela não tem esse resquício, essa doença que atrai, né? A pessoa que psicologicamente está afetada, uma pessoa que tem uma doença, um câncer, ela está energeticamente ela está debilitada também. Não é só o corpo físico. Então, se você troca energia com essas consciências, você traz para o seu campo áurico isso. Então, o empata precisa aprender, sim, a criar uma aura, um campo energético mais forte, mais potente, para que ele não seja uma esponja. Por isso que eu falo naquele vídeo, não seja esponja, seja empata. Né? Porque o empata vai trabalhar as suas energias e vai poder entrar em ambientes, mas sem se contaminar, sabendo a sua condição, sabendo onde buscar energia para reabastecer tudo isso. Sim. Então, os empatas... Obrigada, Isilda. A Isilda, olha lá, a Isilda, meu amor. Beijo, te amo, minha vida. Então, como os empatas têm aí essa relação com a energia de cura, provavelmente eles, né, como você disse, né, vamos supor que nem aquelas pessoas que falam que já te falaram que você sorri pelos olhos, chegou e fala, poxa, você quando chega, você muda o ambiente, você traz uma energia boa, você sorri
pelos olhos. Isso, muitas vezes, em relação com a energia de cura que os empatas têm, acabam atraindo pessoas um pouquinho que passaram mais dificuldades, que buscam uma cura, vamos dizer, inconsciente, né? Que sofreram algum tipo de trauma em suas vidas, né? Não que isso seja aparente, mas eu acredito que elas fazem essa conexão com os empatas. Você acredita nisso também ou não? Uma coisa é uma característica do empata entrar em ambientes e deixar o ambiente melhor do que encontrou. Isso é uma característica. Mas, geralmente, quando ele não sabe da sua condição, ele sai do ambiente esgotado. Entende? Então, é importante que ele saiba onde ele está encostando, o que ele vai fazer e como ele vai voltar para casa. Não adianta a gente se esconder. As pessoas falam, mas eu não quero mais sair de casa, eu não gosto. Agora, por exemplo, está complicado demais, Denis. As pessoas estão mais dentro de casa, elas estão mais introspectivas, elas estão com menos contato social do que tinha antes. Hoje você vai para a rua, você volta bem mais debilitado do que antes. Por quê? Você não percebe, mas você está mais sozinho, você está mais somente com a sua energia. Quando você interage de novo com pessoas, o que acontece é você ser drenado imediatamente. Então, agora está mais complicado para o empata ainda. Se ele não trabalhar energeticamente, ele vai passar mal. Ele vai sofrer em ambientes como supermercados, shoppings, locais que ia antigamente e nem sentia nada. Hoje, até as pessoas que não são empatas estão sentindo isso. Mais vezes, está mais comum esse sentir, sabe? Então as pessoas, eu sou empata. Às vezes não é. Às vezes ela está mais fechada e ela não percebia essa condição que ela tinha. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Denis. Sim, respondeu sim. Inclusive, a pergunta que fizeram um pouquinho mais lá para cima, são tantas perguntas aqui, né? Sobre os mitos. Eu não enxergo as perguntas, hein? Então você vai ter que ler para mim. Tá bom. Quais os mitos e verdades sobre os empatas, né? Que têm os sentidos aguçados e são sensíveis, né? Eles têm aí alguma coisa a mais do que as outras pessoas, né? E quais são os mitos que muita gente fala a respeito disso? Os mitos, primeiro que o empata não é bom, o empata, como que eu vou explicar isso agora? Os mitos dos empatas, as características dos empatas é que você entra em contato com as pessoas, você sente um pouco se ela está mentindo, você sente se ela está sendo falsa. Então, a pessoa que chega próximo de um empata, ela tem que tomar cuidado, porque não é fácil viver, né, perto de um empata, sem que esse empata saiba o que está acontecendo no outro mundo, no mundo da outra pessoa. E algumas pessoas usam isso como assim, eu sou empata, toma cuidado comigo. Eu acho assim abusivo até você falar, nem tudo que você sente como empata, você deve falar. Nem tudo que você sente você tem que verbalizar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem muitas mentiras, muitos mitos, muitas criações que são feitas em nome do empata, falando agora todo mundo é empata, e não é assim. O empata é aquilo que a gente falou, o empata nasce empata, ele não é de uma hora para outra, de repente ele começa a sentir pronto. Ele pode não ter sabido disso, e aí a partir do momento que ele descobre, ele começa a entender alguns processos que aconteceram lá no passado dele. Tá? Sim. Não sei se eu respondi. Não respondeu. Eu tô caçando aqui, são bastante comentários, são algumas perguntas, mas
eu quero fazer mais uma aqui. As pessoas empatas, elas são necessariamente do bem, elas têm uma tendência a serem aí mais legais, mais sociáveis, e o contrário. E quando elas são do mal, o que acontece com os empatas que se direcionam, né, para uma vida aí negativa, do mal? Elas têm a tendência para o bem ou não? Ou é a escolha delas aí? E quando elas seguem o mal, elas seriam aí uma pessoa maléfica realmente, na verdade? Eu acho assim, são duas situações. O empata não é mal. O empata, geralmente, ele tem uma energia acolhedora, amorosa, de auxílio ao outro. A minha vida inteira, para você ter uma ideia, Denise, as coisas chegaram para mim sempre para o lado social, sempre para ajudar as pessoas com mais dificuldade, ajudar as pessoas a solucionar problemas, tudo isso, desde muito jovem, isso acontecia comigo. Então, é uma característica que eu trago desde cedo. Só que, às vezes, ninguém é de todo bem, ninguém é de todo mal. Tá? Um empata, normalmente, não é uma pessoa maldosa, não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa que você vai se aproveitar de você. Primeiro, porque ele sente a energia do outro. Se ele não quer sentir o que o outro está fazendo de maldade, ele não vai provocar isso no outro. Pelo contrário, ele sabe que aquilo faz mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas colocações. O empata tem uma energia amorosa. E aí tem um vídeo no canal também que é justamente o empata fere ou o empata cura. Às vezes, situações acontecem que tiram a gente do sério. Injustiças, por exemplo, que acontecem. Uma pessoa que não atende, que não cuida da pessoa mais humilde com desdém. Isso enfurece uma pessoa que cuida, que é amorosa. E às vezes esse sentir pode ser furioso. E a nossa energia tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que a gente pode levar a cura, a gente pode disparar uma energia fulminante em cima do outro e fazer o outro passar mal mesmo, porque energia atinge. É que nem um dardo que você atinge no alvo. Então, o empata tem que tomar muito cuidado com o sentir. É importante que ele cuide dessa energia para ele não disparar dardos para ninguém. Porque se você sabe que a energia contamina, se você sabe que a energia do outro te afeta, por que você vai disparar dardos? Você vai tentar colocar panos, né, mornos para acalmar isso no mundo e não disparar dardos para tudo. Eu estou avessa à política, eu não gosto de política, eu não assisto nem TV, eu não assisto noticiário. Muita gente fala, mas Cátia, como você fica sabendo? A notícia chega. Notícia chega, a notícia me afeta e eu não quero saber disso. Informada eu pego, se tiver acontecendo alguma coisa, eu vou lá, vou ler e acabou. Mas ficar assistindo o jornal, falar sobre Covid, não vou assistir. Eu vou ficar bem quietinha e não vou ver. Então eu sou avessa à política, porque se o político fizesse o bem, realmente fizesse o papel dele, não teria o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Vamos combinar então, que se a gente assistir o Jornal da Globo todo dia e o da Atena, cara, 2, 3 meses você fica doente, cara. Você fica doente. Você assistiu o da Atena e o Jornal da Rede Esgoto todo dia, pelo amor de Deus, cara. É só notícia ruim. Parece que a mídia tá querendo introduzir essas energias, né? Esse tipo de informação pra gente, não é? E aí o que eu falo é o seguinte, Denis, eu acho assim, se o político ele pudesse se colocar no lugar do outro, ter empatia, compaixão, ele não estaria fazendo o que está fazendo, roubando horrores, colocando dinheiro no bolso e dormindo tranquilamente
e as pessoas passando necessidade, sem educação, sem cultura, sem comida, sem saúde, sem hospitais decentes, com medicamento, com tudo o que precisaria. Se um político fosse empata, realmente o mundo não estaria do jeito que está. Exatamente, concordo plenamente. Isso na área da inclusão, da acessibilidade das políticas públicas. Eu, como pessoa com deficiência, ativista e militante da causa, vejo isso constantemente. Né? Eu mentalizo para que a gente tenha aí, né, líderes, mas empatas. Né? Então, eu ia te perguntar aqui as razões pelas quais a gente nunca deve mexer com empata, mas você já falou aí, né? Porque a gente, da mesma maneira que a gente tem a energia, da mesma maneira que a gente tem essa energia que a gente pode disponibilizar, né? Oi? Mexe com empata para ver o que acontece. Não mexe com empata não, viu? Não mexe com empata não, né? E, assim, será que todos nós, então, mesmo a pessoa não se caracterizando um empata, mas todos nós somos empatas em algum grau, né? Porque muitas vezes a gente sente afinidade, né? A gente sente dó, a gente sente um carinho, a gente, né? As pessoas sentem, né? Uma certa relação de amizade ou mesmo para situações, né? Você acha que todos nós somos empatas em algum certo grau ou não? Eu acho que a maioria das pessoas tem empatia. Não são empatas. É diferente de ser empata. O empata sente fisicamente. Você imagina uma pessoa que tem dor em determinado ponto do corpo e o empata entra em contato, ele começa a sentir dor exatamente no corpo por ter assimilado a energia do outro. O empata faz isso. E às vezes nem sabe dessa situação e traz para o corpo físico. Então, nem todo mundo empata, mas eu falo que energia contamina, você pega, se você entrar, por exemplo, num lugar que você está tendo um tumulto, que está existindo vamos falar, a gente falou de política, está lá tendo um movimento político contra não sei quem ou a favor de não sei o que, você entra naquela egrégora e você fica fanático. Tem fanáticos religiosos, tem fanáticos políticos, tem fanático em tudo. Então, essa energia contamina. Você vai num estádio de futebol, por exemplo, quando existe uma torcida de um time contra o outro, você vê aquela egrégora de energia, um contra o outro, de repente estoura uma briga, a pessoa está ali no meio, embolada no meio daquilo. A energia contamina. E se tem uma energia de ódio naquela multidão, você entra naquela energia, você comete atrocidades, você nem sabe. Então, isso não é ser empata, isso é a pessoa realmente entrar numa coisa de hipnose coletiva, que existe tanto em religiões como campos de futebol, como sei lá, onde você for, sempre tem essa coisa da hipnose coletiva, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso contamina num tanto que a gente fica realmente assim, ó, às vezes não enxerga, um palmo adiante do nariz. Sim, tem toda razão. Colocaram uma pergunta aqui interessante, ó. Eu quero complementar essa pergunta, ó. Existe uma porcentagem de empatas no mundo? Percebo que muitos falam que são. Agora eu complemento se as mulheres, pelo fato delas serem mais sensíveis, terem aí o famoso sexto sentido mais aflorado, seria mais propício às mulheres serem mais empatas do que os homens? E essa porcentagem de empatas no mundo? Eu acredito que tem, sim. Eu lá no início do canal, eu falava que os empatas eram lixeiros do mundo. Porque eu falava,
Meu Deus do céu, como é que eu sinto tanto mundo em mim, a energia mais densa? Eu falava assim, eu me vejo como lixeiro passando nas ruas e tirando a sujeira do mundo. Mais ou menos, eu acredito que tem uma porcentagem para fazer essa limpeza energética, sim. E os empatas fazem isso. Por isso que trazem tanto no lombo, né, a dor do coletivo. Então a gente faz essa limpeza, mas eu não sei dizer essa porcentagem qual é, né? Muita Eu acho que gente se a multidão é desempata, maior. o nível de feminino é maior, talvez até pela nossa configuração, mulher de ser mais mãe, que a gente pode gerar vida, Uhum. os hormônios, talvez a nossa constituição física seja mais emotiva e por isso mais propícia a ser empata. Mas isso não quer dizer também que não tenham homens empatas e que não tenham mulheres psicopatas. Né? É verdade. Verdade. O grau de psicopatia masculina é maior do que feminina, mas eu já conheci mulheres psicopatas também. E aí não dá para a gente quantificar isso, nem de um lado nem de outro, mas que existe uma porcentagem proporcional para essa limpeza no mundo, eu acho que existe sim. Sim. Quando a gente a premonição. Qual a diferença entre premonição e empatia? O empate ele é mais propício a ter uma premonição ou através de sonhos ou através de algo que vai acontecer. Eu vou falar um relato de quando aconteceu o acidente comigo, sabe? A minha mãe, que é uma empata, falou: filho, não saia de casa hoje. A mamãe está sentindo que hoje é um dia ruim para você. Fica com a mamãe, por favor. E eu, jovem, né? De 17 para 18 anos, o acidente aconteceu 2 dias antes de eu completar 18 anos. Eu falei: que é nada, mãe, deixa para lá. Os empatas, qual é essa relação? Qual é a diferença entre os empatas e a premonição? Eles são mais suscetíveis realmente a serem premonitivos, vamos dizer assim? Primeiro que mãe sente, né? A mãe que é ligada ao filho, ouve mãe, gente, pelo amor de Deus, porque a mãe fala por si só. Ela tem um processo de simulcognição, aí não é premonição, é simulcognição, que vai acontecer assim, às vezes está acontecendo simultaneamente e a mãe está sentindo no coração aqui. Bate fundo quando um filho está passando por algum processo, como aconteceu com você, ou provavelmente sua mãe sentiu. E também tem dos filhos. Eu cito um relato de daqueles rapazes que caíram em Chapecó, no avião, e o filho falava assim: o meu pai está vivo, eu sinto o coração dele batendo no meu. Então, essa criança sentia imensamente o pai vivo, e ele estava vivo. Então, acontece sim, acontece com empatas, mas acontece com pessoas que estão emocionalmente aflitas com os seus. Pode até não ser uma coisa sempre, mas às vezes pode. Eu falo que o universo abre uma brecha nesse universo que traz alguma coisa do futuro, alguma coisa do passado, alguma coisa simultaneamente quando está acontecendo. Mas não especificamente precisa ser empata. O empata tem muito, tá? Ele tem muita premonição, pré-cognição, retrocognição, tudo isso faz parte da nossa vida, porque você está entre mundos, né? Você está entre Temos. mundos e você tá sentindo um pouco o que está entre um lado e o outro. O empata intermedia isso. Muito, muito sério. E aí eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo agora, recentemente. Perdi meu cunhado, né? Minha irmã ficou viúva. Meu cunhado estava passando por um tumor cerebral e ele teve 10 cirurgias. Essa foi a 10ª cirurgia que ele passou. E
Ele não sobreviveu, não à cirurgia. A cirurgia aconteceu, acabou, mas foi depois. Ele já estava no quarto, ele já tinha saído da UTI. E eu, na madrugada, eu falo que as mortes, quando elas acontecem, eu sou avisada. Às vezes nascimento e às vezes morte acontecem de chegar para mim. E só que dessa vez eu não relacionei com ninguém, eu simplesmente passei mal e não sabia o que era. Eu achei que era um problema físico meu mesmo. Eu acordei às 2:30 da manhã, fui ao banheiro, eu não estava me sentindo bem e simplesmente apaguei no banheiro, sozinha. Desmaiei, acordei não sei quanto tempo depois. Depois eu me arrastei para a cama, falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? E no dia seguinte eu relatei para minha filha, para minha irmã, para minha sobrinha, eu falei, gente, eu passei muito mal, desmaiei no banheiro. E passou assim, em questão de meia hora, 1 hora, minha irmã voltou para mim e falou, Kátia, pelo amor de Deus, meu marido acabou de acontecer exatamente aconteceu com você. Então, na verdade, o que aconteceu, eu tive um aviso anterior de que aquilo ia acontecer, eu só não assimilei como sendo com ele. Eu achei que era físico meu. Então, no mundo espiritual, a gente não tem barreira, não tem intermédio, a gente simplesmente passa por essas coisas e às vezes não sabe, não tem muita lógica, não sabe explicar muito como esse processo acontece. Mas eu acho que o empata auxilia nesse processo de transferência de alma, de dimensão. E às vezes a gente faz esse meio de campo aí entre um mundo e outro, auxiliando no processo, com energia. Então, Isso. esse é um relato que aconteceu recentemente comigo. Sim. Ouçam a voz do coração. E o principal, né? Sigam o conselho de seus pais. Da minha mamãe, que está aqui, Dona Neuza, nome do Bonfim. Te amo também, minha mamãe. Você é linda, maravilhosa, poderosa, total. Tá bom? Poxa, que live maravilhosa, viu? Obrigado pela presença. Ó, agora é o seguinte, queria te perguntar em relação a mim, né? E fazendo relação com as pessoas com deficiência e que passaram algum tipo de trauma, né? Que as deixaram aí impossibilitadas fisicamente. Eu, né? Como tive esse meu acidente 2 dias antes de eu completar 18 anos, tive uma experiência de quase morte que ainda vou contar aqui em detalhes no canal. Fiquei 15 dias em coma e depois que eu saí de tudo isso e fiquei na cadeira de roda, eu não sei se eu virei um empata, ou se eu já era, ou se eu fiquei mais sensível às energias. Agora, o que acontece? Quando eu conheço alguém, principalmente quando eu conheço pela primeira vez, né? Principalmente pessoalmente, né? Ou até mesmo assim, sabe? Quando a gente conversa por vídeo, que você vê a fisionomia, você sente um pouquinho a energia da pessoa, e eu consigo sentir o que a pessoa sente por mim. Se a pessoa tem algum tipo de preconceito pelo fato de eu ser cadeirante, se a pessoa, na verdade, gosta de mim, se a pessoa está mentindo, se a pessoa, sabe, sente algum tipo de raiva, independentemente do que ela fale ou da maneira que ela haja. Isso pode ser considerado como empata pelo fato, né, de eu ou outras pessoas na área da inclusão de deficientes terem passado por esses traumas, ou apenas fiquei mais sensível às pessoas e às energias. O que Eu você acho que você acha? ficou mais sensível. Eu acho que você ficou mais sensível. Por quê? Alguns relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte ou EQM, elas relatam que posteriormente elas ficaram com alguma sensibilidade à flor da pele. Alguma coisa aflorou nelas que elas não tinham antes. Pode ser que, eu falo que a pessoa que passa por uma EQM, ela pode passar por um processo de upgrade no corpo físico.
né, trazendo essas informações energéticas para o corpo, e aí elas têm muitas experiências de quase morte, e experiências de energia mesmo, de sensação com as outras pessoas, contatos espirituais também, algumas pessoas relatam isso, e no canal, afinal, que somos nós, eles falam muito da EQM, tem experiências belíssimas lá. Quem quiser, assista, porque vale a pena. Então, pessoas que não eram sensíveis, elas vieram com esse upgrade na volta, nesse contato que tiveram espiritual, de experiência de quase morte, no retorno para o corpo, elas passaram a ser mais sensíveis. Então, pode ser que isso tenha aflorado. Mas a sensibilidade sua é com relação ao olhar do outro para você. Você não sente muito a dor do outro. Você não sente, você só sente o que o outro sente em relação a você. Se ela tem antipatia, se ela, porque o que é que o Denis causa na outra pessoa? De repente vem o ser cadeirante faz com que a outra pessoa, poxa, eu vou ter que ter trabalho com essa pessoa, se eu ajudar, eu vou ter que meter a mão na massa mesmo, porque ele não anda, medo de ficar deficiente. Eu falo, se um político criasse leis, por exemplo, para andar na cadeira de roda, criar situações, quem que precisa criar leis para cadeirantes? Pessoas que sejam deficientes, porque ela sabe a necessidade dela. Faz um político que andar numa cadeira de roda e vê a necessidade dele. Ele vai falar, meu Deus do céu. Então, é difícil. Agora, a pessoa precisa ter esse olhar de cuidado com o outro. Então, às vezes, o cadeirante causa no outro medo de estar numa condição semelhante ao cadeirante. Né? Você deve ter passado por muitos processos de aceitação de você mesmo, na nova condição que você teve. Quantos monstros você não teve que matar para chegar aonde você está hoje? Então, né, você se revolta contra Deus, você se revolta contra tudo e todos, mas você não entra numa condição, puxa, eu fui imprudente. Puxa, não estou dizendo que é o seu caso, que eu não conheci, não sei a sua história, mas vamos supor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tal coisa. Quantas pessoas têm esportes perigosíssimos que elas colocam em risco a própria vida, né? Se você morrer, ok, morreu. Mas se você não morrer e ficar paraplégico, tetraplégico, como é que você vai sobreviver a isso? Primeiro, você vai ter que matar seus monstros. Você vai apagar todos os seus instintos de preservação para a vida sobreviver àquilo que você vai enfrentar. De caras e bocas, de pessoas que não aceitam, de toda uma sociedade. Quem que quer entrar no mundo de uma pessoa paraplégica? Ela tem medo. Ela tem, né? E se eu ficar desse jeito, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou me ver andando numa cadeira de roda? Né? Então, a pessoa finge que não vê. O olhar para uma pessoa deficiente é assim, faz de conta que você não existe, porque se eu te ver, eu tenho que cuidar de você. Não é assim? Então, assim a pessoa não quer ter empatia nenhuma. É difícil. É difícil. Nós vivemos num mundo, Denis, que as pessoas precisam colaborar. Então, talvez, no seu caso, você tenha realmente passado por tudo que você passou para levantar uma bandeira aí de ajudar pessoas com a mesma deficiência sua, as mesmas dificuldades, para poder ajudar as pessoas que têm, né, que passaram por isso. Se uma pessoa nasce com a deficiência,
ela tem cara talvez um pouco melhor, mas quando a pessoa andava e ela passa a usar uma cadeira de roda, ela tem que apagar muitos monstros dentro dela para poder entender a vida. Eu falo que a vida é um palco, a gente é o ator principal dela. E como que a gente vai atuar como um ator principal? As pessoas que vão chegar na nossa vida, elas são atores coadjuvantes, mas elas vão mandar para a gente emoções, sentimentos, e como nós vamos reagir a isso é diferente para cada um. Então, seja o melhor ator da tua vida. Ela rapidamente ela se esgota. A gente tem até 80 anos, 90 anos, 100 anos no máximo, talvez, que a gente viva. Depois a gente volta para o mundo espiritual, que é onde a gente tem a nossa consciência maior, a nossa alma superior, é lá que está. Então, vamos atuar como o melhor profissional, o melhor ator possível e fazer desse espetáculo o melhor da nossa vida. Seja como for. Seja você o agente transformador, seja você o agente transformador da mudança que você quer na sua vida e na do próximo. Se você quer um mundo melhor, se você quer uma vida melhor para você, seja o agente transformador. E você tem toda a razão. Eu levei 4 anos, quase 5, para me poder me aceitar, né? Lidar com com a manada de monstros que veio junto com a minha deficiência. Você imagina, filho único, 17 anos. Imagina, eu fui caçar, procurar resposta em tudo quanto é lugar, né? E aqui em Taubaté, da onde eu faço parte do projeto Esporte para Todos, da onde eu sou para-atleta semiprofissional, vamos dizer assim, né? Um atleta semiprofissional, e a gente tem um time de basquete sobre rodas, na onde a gente faz a experienciação. A gente chama as pessoas, né, os andantes, né, as pessoas ditas normais, tá, afinal de contas, quem hoje em dia é normal, né? Mas as pessoas que são fisicamente sãs, né, para experienciarem como é viver um dia. Você sou eu por um dia. Sentar numa cadeira de basquete, praticar o esporte. E isso, a ideia do Cláudio Souza, que está aí nos assistindo, eu estendi para aquelas pessoas que são os nossos governantes. Ah, você fez essa obra aqui? Você acha que esse ônibus está acessível? Você acha que é fácil viver numa cadeira de rodas? Vem, eu empresto... Senta aí, vamos fazer um rolê comigo, né? Vamos pegar o busão, vamos fazer um rolê na cidade. Ah, essa calçada aqui tá boa. Tá bom? Então senta na cadeira e vai testar. Você sou eu por um dia. Vai encarar? Por enquanto aqui ninguém aceitou, né? Mas vamos ver. Algum dia eles vão sentir essa empatia pela gente. Essa é uma das nossas brigas. Ah, chegou mais uma aqui. Boa noite, Morelli Malega. Seja bem-vinda ao nosso canal. Então, eu acho que é isso, Kátia, né? Muito obrigado pela sua presença. Quer fazer mais alguma consideração? Né? Fique à vontade aí para passar. Passa sua mensagem aí para a gente. Eu acho que é isso. A gente é o ator da nossa vida. A gente empata ou não. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor por um mundo melhor. Não dá para a gente viver mais do jeito que a gente estava vivendo. Eu acho que a pandemia foi só uma doença em si, o vírus foi só um gatilho. Venha de onde estiver vindo, ele veio para consertar um pouquinho a gente. Assim como você passou pelas suas deficiências e pelos problemas todos, hoje você olha para a sua deficiência, talvez você não fosse o Denis que você é hoje, talvez você estivesse aí no mundo perdido, fazendo bobagem, né? E não, hoje esse Denis venceu os seus monstros e está aí buscando ajudar outras pessoas iguais a ele. Então, é isso que a gente tem que fazer, acho que, no mundo. E cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem um propósito na vida. E a gente tem que descobrir qual é esse propósito e fazer o melhor que a gente puder. O melhor, doar o melhor de nós. Porque daqui a pouco, esse projeto, esse teatro fecha a cortina, como Charles Chaplin dizia, ele fecha a cortina e acabou. E a gente volta para o mundo espiritual. Então, que a nossa peça de teatro seja melhor, seja lembrada
que a gente traga a voz, a nossa voz ao mundo, daquilo que a gente veio fazer, né? Não guarde só para a gente. Cada um de nós tem uma mensagem para o mundo. Então, vamos colocar essa voz no mundo e fazer valer. Tá? Então, é o meu recadinho para todos vocês. Obrigado, tá bom? Obrigado. Não dá vontade de encerrar. O bate-papo está tão bom aqui que dá vontade de estender aqui até a gente, né, sanar todos aí essa ansiedade. Poxa, que legal. Né? Então, essa foi a nossa live de hoje, no programa Sala de Convidados, com a querida Kátia Djaimo. Conheçam lá o canal dela, Kátia Djaimo, está ali, www.empatas.com.br. Segue ela no Instagram, se inscreve aqui no canal Entre Mundos também, sabe? Então, muito obrigado, muita gratidão. Poxa, olha, que energia boa. Que energia boa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, sabe? Então, desejo a todos que participaram aqui, que estiveram no chat. A Daniela Oliveira acabou de chegar aqui, não sei se ela chegou. Muito obrigado também aqui, que deixou aqui uma mensagem para mim, que sou aqui, ó. Parabéns, Denis Albert, você é um guerreiro. Parabéns pela sua luta, pela defesa das pessoas com necessidades especiais. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe também. Deus abençoe a Kátia Djaimo. Desejo a todos vocês muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. Seja você o agente transformador da sua vida e da melhora que você quer ver no próximo e no mundo. Gratidão, Kátia. Muito obrigado a todos. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima terça-feira que vem, com a Sônia Regina. E aí, na próxima participação na Sala de Convidados. Gratidão. Namastê. E até a próxima. Namastê. Valeu.